Presidente, senhores deputados, uma saudação também aos membros do Conselho Português de Refugiados que aqui estão a assistir aos debates. A lei do asilo é uma matéria da maior importância. Aliás, o dever de proteção dos refugiados é uma obrigação humana e a forma como tratamos aqueles que nos procuram em busca de proteção é reveladora da própria forma como entendemos a democracia. Diz o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, e cito: "Todos os dias, refugiados e imigrantes arriscam a sua vida em tentativas desesperadas de encontrar segurança e uma vida melhor, frequentemente obrigados a viajar em condições desumanas e expostos a todo o tipo de exploração e abuso." É verdade, tem razão o Acnur no diagnóstico. A forma como a Europa reage a este problema é uma medida da civilização que dizemos ser. A maior parte dos refugiados viaja para a Europa de forma ilegal, como é óbvio, e precisa de todo o respeito e de todo o acompanhamento. A necessidade de provar, numa situação de grande fragilidade, a sua identidade e a necessidade de demonstrar detalhadamente a perseguição de que se é vítima não podem nunca ser impedimentos para a proteção destas pessoas. Aliás, de todas as pessoas. Os procedimentos burocráticos e as exigências administrativas não devem nunca ser obstáculo ao cumprimento do dever de proteção dos refugiados que nós temos. Rosário Farmhouse, a próxima alta comissária para a imigração e diálogo intercultural, chama a atenção para um problema maior deste processo. Diz ela, e cito: "É muito difícil provar uma perseguição quando muitas vezes faltam provas de ameaça explícita." E apela até para que haja sempre um humanismo por detrás da decisão. Humanismo é exatamente a palavra para definir, a palavra certa para definir o modo como devemos lidar com os seres humanos. Por isso a lei do asilo é importante. Mas não deixa, contudo, de ser preocupante ver que a Europa, nos últimos anos, se tenha empenhado em erguer verdadeiras muralhas que bloqueiam os canais legais de imigração, que clandestinizam os fluxos migratórios e que são a causa das imagens chocantes que vemos todos os dias no nosso continente, de imigrantes esfomeados e violentados na sua dignidade a chegarem em desespero às praias da Europa. Essas muralhas não podem nunca ser intransponíveis para quem precisa de nós, como nós precisamos dos outros noutras alturas. Mas isso tem infelizmente acontecido. Aliás, António Guterres apelou, e passo a citar, que considerou que as medidas para travar a imigração irregular não devem evitar que as pessoas que procuram asilo acedam aos países para onde se dirigem. É também na forma como escolhemos as nossas prioridades que nos definimos. A Frontex, por exemplo, a Agência Europeia para controlar as fronteiras, tem este ano um orçamento de 70 milhões de euros. Veremos o esforço orçamental que merecerão os refugiados. Porque esse esforço é o que poderá dar um conteúdo de facto às intenções positivas que esta lei assegura. Um dos aspectos positivos da lei é, desde logo, o papel que é conferido às ONGs, com particular destaque para o Conselho Português de Refugiados. A possibilidade de recurso que aqui foi falada para os tribunais administrativos com efeito suspensivo é uma regra de elementar justiça, que aliás deveria ser a regra em toda a legislação de estrangeiros e que esperamos que possa um dia inspirar melhorias na lei da imigração. Há outros aspectos desta lei que eventualmente precisam de ser apurados. A lei integra, por exemplo, na definição dos atos de perseguição, os atos de violência física ou mental, inclusive os de natureza sexual. É um avanço importante, tal como é importante haver uma referência à perseguição em função do género. E é importante também garantir que aqui se enquadram os casos da mutilação genital feminina, mas também as situações como o casamento forçado. A lei não integra, contudo, no elenco dos motivos de perseguição, a questão da orientação sexual e da identidade de género, mesmo sabendo nós que há milhares de pessoas no mundo perseguidas por serem gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. A lei remete estes casos para o enquadramento de grupo social específico, diferente da sociedade que o rodeia, mas isso é difícil, muitas vezes, de provar porque conhecem situações em que se argumentou, no caso de indivíduos concretos, perseguidos, que no país de origem não se poderia considerar a existência de gays enquanto grupo social específico. Teremos, portanto, quando discutirmos na especialidade, algumas sugestões para que a lei seja mais clara e, portanto, mais humana. E é preciso assegurar como é que se aplica esta lei, porque isso é que pode garantir os aspectos interessantes que ela possa ter. Portugal é o país da União Europeia com o menor número de pedidos de asilo. Aliás, Portugal teve em 2006 105 pedidos, dos quais 30 foram aceitos.
O secretário de Estado, José Magalhães, em novembro do ano passado, em declarações ao Expresso, disse que o conceito de reinstalação à escala europeia é muito bom porque permitirá repartir o número de candidatos independentemente do sítio onde batam à porta e já estabeleceu até uma meta que Portugal acolherá 30 pessoas por ano. Estranha meta quantitativa quando estamos a falar de direitos humanos e de situações de direitos humanos que não podemos prever. Gostaria também de falar de uma coisa muito importante, que é o princípio do non-refoulement, a partir do qual as pessoas não podem ser expulsas para um local onde a sua dignidade e a sua liberdade estejam ameaçados, porque este é um princípio da maior importância. O repatriamento para o país de onde fogem, de pessoas que venham para o nosso país, sabendo que elas podem estar sujeitas a perseguições, a retaliações e a violações da sua dignidade, concluirei, Sr. Presidente, e dos seus direitos humanos, será sempre uma decisão criminosa por parte de qualquer Estado. Aliás, foi isso mesmo que disse ao Sr. Ministro da Administração Interna, diretamente de Marrocos, Casablanca, da prisão para onde ele expulsou os 21 marroquinos que vieram cá ter. É importante que se reconheça a desumanidade deste tipo de decisões e esperamos que o facto desta lei vincar de forma muito clara esta situação em relação aos refugiados, evidentemente, mas esperamos que isso seja um sinal importante para o futuro. Muito obrigado.